Olá, meus irmãos, bom dia. Terça-feira, dia 5 de agosto de 2025, aqui passando para deixar mais uma mensagem. É a mensagem de hoje que eu quero continuar deixando aqui o livro de Números. Eu quero deixar aqui o capítulo 12, versículo do 1 ao 13. Essa palavra, meus irmãos, ela continua falando da murmuração, como eu falei ontem, na segunda-feira. A murmuração do povo, meus irmãos, era tão grande que Deus permitia que a doença acontecia com essas pessoas, porque murmurava contra Deus. E Moisés estava lá, meus irmãos, clamando ao povo para que aquilo não acontecesse. E essa palavra ela é atual, meus irmãos. E quando a gente está em falta com Deus, tudo acontece com a nossa vida e que a gente venha também acontecer de adoecer. Às vezes a gente procura para a gente mesmo por que a gente está passando por aquilo, né? E é isso que essa palavra hoje vem nos fortalecer, né? Que nós buscamos ler essa palavra, rever essa palavra, né? Que a própria palavra vai falar, né? Para a gente meditar a palavra, colocar em prática, porque Moisés já viveu na terra, ele já passou pelo sofrimento do povo, né? E essa palavra é atual hoje para a gente não cair nesse engano do mal, né? De estar reclamando. Às vezes as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa, mas a gente temos que ter muito cuidado, com essa palavra e estar sempre pedindo a Deus para nos ajudar, a tirar isso do nosso coração, do nosso pensamento, que nós possamos ser cada vez mais forte na vontade de Deus, meus irmãos. E quando Deus chamou, né, para a reunião, para ensinar, e tem 3 personagens, né, nessa leitura, que é Moisés, Maria e Arão. E como a lepra veio na vida de Maria, né? Maria não é a mãe de Deus, meus irmãos. Que a gente possa compreender essa palavra, entendeu? Tá falando de Maria, mas não é a mãe de Deus. É o personagem da leitura, né? Que tem esse nome de Maria. E essa pessoa murmurava, né, contra Deus. E por isso que a gente temos que ter muito cuidado para não interpretar as coisas de outra maneira. E Moisés chamava, né, para não praticar algo que não deixasse Deus irritado, né? Irritado porque Deus só quer o melhor para a nossa vida, né? Mas às vezes a gente faz algo que a mesma gente procura, né? Como vai falar na leitura da lepra, a doença da lepra. E todo mundo sabe, né, que isso tudo é bíblico. E Deus hoje clama nas palavras que Ele deixou, né, que é para nos ensinar, para nos ouvir, aprender e colocar em prática, pedir a Deus para nos fortalecer. Por isso que eu deixo essa mensagem aqui, que nós possamos reler e buscar cada vez mais a vontade de Deus em nossas vidas. E eu deixo aqui uma terça-feira muito abençoada para cada um de vocês. E também quero deixar aqui no final do vídeo também que nós possamos ler o livro, o Evangelho de Mateus, Mateus 14, do 22 ao 36, que vai falar também da fé, que nós temos que ter fé em Deus, temos que buscar essa obediência em Deus, como Pedro falhou, né? Que nós possamos não falhar nesse dia de hoje, meus irmãos. Que nós somos filhos de Deus, mas que nós possamos cada vez mais buscar a fazer a vontade de Deus para a nossa fé
aumentar cada vez mais em nossas vidas. E é isso, meus irmãos. Um beijão no coração de todos e que Deus nos fortalece e nos ensina cada vez mais com seu Santo Espírito tá fazendo a vontade dele. Um beijão para todos e um bom dia para todos.